Até ao fim, de Virgílio Ferreira, foi a resposta que Pedro Rolo Duarte nos deu quando lhe perguntamos qual o livro da sua vida. Um livro intenso que confronta o leitor com um homem, Cláudio, que perde um filho, Miguel, e que na noite em que está a velar o corpo do filho se dirige a ele num monólogo onde vai contando a história da sua vida. Uma perturbante e imperdível obra. Escolher o livro da minha vida não é, para mim, uma tarefa muito difícil. Há muitos anos que o livro da minha vida é sempre o mesmo, é este que tenho na mão, de Virgílio Ferreira, Até ao Fim. Tenho com este livro uma relação que se confunde, de alguma maneira, com a relação que eu próprio tenho com o homem, o escritor e o professor. Posso então contar-vos a história porque acho que vale a pena. Virgílio Ferreira foi meu professor de liceu, no Liceu de Camões, aqui em Lisboa. Foi meu professor num dos seus últimos anos de carreira como professor. Ele estava à beira de se reformar e, já um pouco cansado, não deixava, porém, de ser um professor muito exigente, muito rigoroso. Confesso que, às vezes, até um bocadinho aborrecido para alunos com o meu feitio, com as minhas características. Virgílio Ferreira era realmente um professor muito exigente. Talvez por isso, à época, eu me recusasse terminantemente a ler os seus livros. Pensava, bolas, já tenho que o aturar como professor, por amor de Deus, chega. No entanto, um dia acabei por ler, sem querer, algumas passagens da Conta Corrente, que era o seu diário de referência, e nessas passagens que li, encontrei alguns desabafos do professor Virgílio Ferreira sobre os seus alunos do Liceu Camões, dizendo que, enfim, com a idade a passar, estava a ficar um pouco cansado de dar aulas, estava a ficar um pouco cansado do próprio ambiente que se vivia no liceu. Isso, de alguma forma, tornou-me um pouco mais compreensivo em relação a ele como professor, ainda assim não o suficiente para ler a sua obra. A verdade é que, uns anos mais tarde, por mera coincidência, por mero acaso, dei comigo a dormir em casa de familiares meus numa biblioteca. E quando estava deitado, olho para o lado e na prateleira de livros que estava exatamente ao alcance dos meus olhos estava a obra completa de Virgílio Ferreira. Era uma daquelas noites de insónia em que não sabemos muito bem como adormecer e eu tirei um livro ao calhas. Tirei este, até ao fim, nem mais nem menos. Comecei a lê-lo e não consegui mais parar de o ler até ao fim. E a seguir vieram todos os outros da obra de Virgílio Ferreira, nomeadamente e especialmente o meu segundo preferido, que é o Para Sempre. Li os livros todos de enfiada e fiquei apaixonado pela obra, pelo escritor, pelas temáticas que ele traz nos seus livros. Anos mais tarde, tive a oportunidade, enquanto jornalista, de o entrevistar. E a primeira pergunta que lhe fiz foi exatamente essa. Chamei-lhe professor, recordei-lhe que tinha sido seu aluno no Liceu Camões e disse: professor, explique-me como é que um rapaz da minha idade, eu tinha na altura 21, 22 anos quando li Até ao Fim, como é que um rapaz desta idade consegue gostar de um livro que fala basicamente da morte e que aborda a morte no âmbito da família e no âmbito da vida de uma forma muito profunda e às vezes até um bocadinho crua. E o professor Virgílio Ferreira, com a sua sabedoria de sempre, respondeu-me: é exatamente pela mesma razão que um fósforo só se vê aceso contra um fundo de escuridão. Esta lição de vida, como muitas outras que se encontram nos livros de Virgílio Ferreira, fizeram de mim um leitor apaixonado da sua obra e, claro, no meio da sua obra, sempre à cabeceira, este Até ao Fim. Até ao Fim, de Virgílio Ferreira, publicado pela Quetzal, é o livro da vida de Pedro Rolo Duarte e a nossa sugestão de hoje. Para se habilitar a ganhar um exemplar deste fascinante título, deve responder corretamente à questão: em que ano esta obra foi publicada? Temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas que nos chegarem pelo e-mail lermaislermelhor@filbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Leia mais e até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.